Oi, pessoas, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Espero que vocês estejam bem e vamos começar mais uma aula de Química. Hoje vamos falar de distribuição eletrônica, tá? Antes de falar de distribuição eletrônica, eu quero fazer uma pequena, fazer uma pequena analogia aqui para vocês entenderem o que é distribuição, tá? Imagine a seguinte situação: você ganhou na Mega Sena, está milionário, nossa, que beleza, né? E aí, você é uma pessoa muito boa, caridosa, não é aquela dessas pessoas que guarda tudo para si. E aí você vai fazer o quê? Distribuir um pouco desse dinheiro seu, tá? E aí, o que é distribuir? Você vai dar, né, um pouco desse dinheiro para os seus amigos. E aí, seguindo uma lógica, você tem amigos ricos e pobres. Para quem que você vai doar esse dinheiro primeiro? Parte desse dinheiro? Com certeza para os mais pobres, tá? Depois aquele mais pobre e aquele mais pobre, menos pobre, né? E depois aquele amigo seu bacana, que às vezes é até rico, mas você fala assim, não, vou dar um pouquinho de dinheiro para ele. Então a ideia é você pegar todo o seu dinheiro e deixar um pouquinho aqui, né? Um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Você vai distribuir. Então, distribuir é isso, deixar um pouquinho em cada canto. Um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho ali. Um pouquinho quanto? O quanto que você tiver, né? Se você ganhou lá 10 milhões, você vai distribuir 10 milhões. Se você ganhou, não tem como você ganhar 10 e distribuir 20, né? Então, a ideia agora, para a nossa aula, é fazer a mesma coisa. É distribuir, né? Deixar um pouquinho ali, mas eu vou distribuir o quê? Elétrons, tá? Lembra que o átomo ele tem elétrons? Então nós vamos aprender agora a fazer uma distribuição eletrônica, tá? Bom, antes de falar de distribuição eletrônica, eu quero que você lembre algumas coisas sobre o átomo, principalmente sobre o modelo de Bohr. O que eu sei sobre o átomo? Eita, a cor. Vou pegar uma caneta aqui. Bom, o átomo, segundo Bohr, ele possui... Gente, o átomo, segundo Bohr, ele possui níveis ou camadas de energia, tá? E cada nível ou camada tem uma quantidade máxima de elétrons que pode conter. Bom, nível ou camada segundo Bohr, gente, o átomo ele não é parecido com uma cebolinha, né? A gente fala que é um modelo de um apelidinho só para vocês enxergar melhor, segundo a cabeça de Bohr. O átomo ele tem um núcleo, né, um miolinho, e aí tem as camadas, tipo uma cebolinha, tá? Tem átomos com uma camada, que a gente camada K, com duas camadas, K, ordem alfabética, L, M, com... A gente conhece átomos aí até com 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q. Até hoje o que nós encontramos são átomos conhecidos com 7 camadas. Então tem cebolinhas com uma camada, duas, três, quatro, cinco, seis, e a gente encontrou até hoje com 7 camadas, tá? Então o átomo ele é assim, ele tem as camadinhas, camadas ou também chamada de níveis de energia. Então a primeira camada eu posso chamar ela de camada K, ou nível 1. A segunda camada, camada L, o nível 2. Terceira camada, camada M, o nível 3. E assim sucessivamente, tá? Lembrando que essas letras e esses números sempre se correspondem. Então, toda vez que eu falar camada M, aí você lembra, é o terceiro nível, tá? Ok? Camada O, é o quinto nível. Ok? Então, olha só que dentro de cada camada dessa aí, a gente tem um número específico de elétrons. Dentro da camada K, só cabe 2 elétrons. Olha aqui, gente, essa primeira camadinha aqui, ó, a primeira camada da cebolinha, quantos elétrons que eu tenho aqui? 1, 2. A segunda camada, né, cabe quantos elétrons? Olha aí a segunda camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O máximo que ela comporta é 8. Não significa que não possa ter menos, mas o máximo que cabe nela é 8, tá? A terceira camada, 18. A quarta camada, 32. Na quinta, cabe até mais do que 32. Só que os átomos que nós conhecemos até hoje só vai até 32. Aqui na sexta camada, no sexto nível, 18. E no sétimo nível, 8. Ok? Bom, agora, interessante cada camada dessa aí, ela
possui, entre aspas, aí, compartimentos. Não é a explicação correta, mas para nós do ensino médio, a gente pode entender que sim, tá? Então, olha só, não são, ela possui compartimentos, subdivisões, tá? Cada camadinha dessa aí que a gente vai chamar de subnível. Cada nível dentro dele tem o seu subnível. Cada camadinha, lembra que o átomo é uma cebolinha? Cada camadinha daquela tem outras divisões dentro dela, que também tem uma capacidade máxima de elétrons. E aí eu tenho quais subníveis? O S, o P, o D e o F. É o São Paulo Distrito Federal, ou sopa de feijão, ou sem pão da fome. Tem que decorar essas letrinhas aí, tá? Olha só, eu gosto dessa aqui, ó. Sopa de feijão, de segunda a sexta, das 10 às 14. Tá? Lembra que cada subnível desse aqui não tem uma capacidade máxima de elétrons? Então, o subnível S, o máximo de elétrons que comporta é 2. O subnível P, 6, o D, 10 e o F, 14. Tá? Então, olha só, o átomo tem camadas e dentro das camadas a gente tem os subníveis, S, P, D, F. Quando ele falar subníveis, lembra dessas letrinhas aí, S, P, D, F. São Paulo, Distrito Federal. Tá? Bom, perdão aí, gente. Continuando. Se cada camada tem uma quantidade de elétrons e dentro de camada comporta o subnível, lembrando que o subnível é o S, o P, o D e o F, tá? O subnível S cabe 2 elétrons, o P cabe mais 4, 6, mais 4, 10, mais 4, cresce de 4 em 4, né? Olha só, se o subnível P, subnível, a camada K, só tem 2 elétrons, só cabe 2 elétrons, ela comporta só o subnível S, porque o subnível S ele já cabe 2 elétrons, tá? Agora, na segunda camada, a camada L, ou nível 2, ela comporta 8 elétrons, então cabe um S e um P, porque o S é 2 e o P é 6. 2 mais 6, então cabe o S e o P, e os dois juntos comportam esses 8 elétrons aí, tá? A camada M, o máximo de elétrons que ela suporta é 18, então cabe um S, um P e um D, porque esses três juntos aí, ó, eles suportam aí 18 elétrons. A mesma coisa para M, 32, então cabe o S, o P, o D e o F. Somando esses 4 subníveis aí, você vai ver que vai comportar no total de 32 elétrons. E assim sucessivamente, tá? Agora, quem estudou esses negócios de camada, nível, subnível, foi um cara chamado Linus Pauling. Além de estudar e ver esses subníveis, ele observou mais algumas cositas aí. O que eu sei sobre Linus Pauling? Descobriu que as energias dos subníveis, eles crescem na ordem. 1S, 2S, 2P, tal. Ele fez uma conta e calculou essa ordem. E aí é nessa ordem, olha só, é nessa ordem que os subníveis são preenchidos, tá? Para obter essa ordem, basta seguir as linhas diagonais. Joyce, eu não entendi. Gente, olha só. O que você vai fazer? Primeiro, você vai colocar elétrons. Lembra que distribuir é colocar elétrons? Dá um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Você vai colocar no 1S. Quanto você pode colocar aqui dentro? No S cabe quantos elétrons? 2. Depois do S, você vai colocar aqui no 2S, tá? Seguindo essa linha diagonal. Depois do 2S, a gente vai para o 2P, depois o 3S, 2P, eita, 2P, depois o 3S aqui. Depois, 3P, 4S, segundo a ordem calculada por Linus Pauling, tá? E a gente acaba formando as linhas diagonais aí, tá vendo aí? Bom, então, esse diagrama que eu acabei de construir para vocês vai ser a nossa ferramenta da agora para frente. Você não consegue fazer distribuição eletrônica se você não souber ele aí, tá? Então, tem que saber isso aí, tem que decorar isso aí. Mas eu vou ter um macetezinho, vou ajudar vocês. Aguenta aí um pouquinho. Bom, gente, olha só. Como é que eu vou distribuir elétrons seguindo esse diagrama aqui? Eu vou colocar, lembra que distribuir é dar um pouquinho para cada? Aqui no S, quanto que eu posso colocar?
2. Então, eu deixo 2 aqui, dependendo do quanto de elétrons que eu quero distribuir, tá? Eu vou colocar, se eu tiver poucos elétrons, então eu vou usar poucos subníveis. Coloco 2 aqui. Terminou a setinha, para onde eu vou depois que termina a setinha? Gente, depois que termina a setinha, você vai voltar aqui, ó, para a bundinha da outra setinha, tá? Depois que terminou aqui, colocou no 2S, aqui no 2S eu posso colocar quanto? No S, esqueci, no S eu posso colocar 2. Terminou o 2S, volta lá para o final e começa aqui, ó. Aí eu vou colocar quantos elétrons aqui no P? Gente, o P suporta quantos elétrons? 6, o máximo 6. Depois que terminou o 2P, e a gente vai seguindo essa setinha sempre de cima para baixo. Sempre de cima para baixo. Terminou uma setinha, vai para outra. Sempre, sempre, sempre de cima para baixo. Até dar o número de elétrons que a gente quer distribuir. Já isso eu não entendi. Tá, vamos fazer alguns exemplos aí. Olha só, eu copiei o diagrama, né, para cá. Então, vou preencher primeiro um S, 2S, 2P, tá aí, tá? E aí, olha que coisa é isso quer. Faça a distribuição eletrônica dos seguintes elementos. Deixa eu pegar uma corzinha aqui. O K19, isso aqui é um átomo, né? Tem número atômico 19, ou seja, é um átomo, ele tem, então, também 19 elétrons, tá? 19 elétrons. E aí, como é que a gente vai distribuir esses 19 elétrons? Distribuir, né? Dá um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, né? Então, olha só, 19 elétrons. Seguindo a setinha lá de cima para baixo, 1s2, tá? E aí, dos 19 elétrons, 2 eu já coloquei aqui, ó, tá? Ainda falta para a gente distribuir 17. Então, 1s2, terminou a setinha, começa de cima para baixo de novo. 2s2, mais 2 já foi, falta 15. Depois 2s2, lá em cima, 2p, sempre de cima para baixo. No P cabe quanto mesmo? Esqueci. No P cabe 6, então vou colocar 6 aqui. Depois do 2p6 aqui, para onde é que eu vou? Para o 3s. Então, 3s, opa, se é S, é quanto mesmo que eu posso colocar? 3s2. E aí, pessoal, observa que até agora eu distribuí 2 mais 2 mais 6, 10, 12. Para 19 ainda falta 7. Então, depois do 3s2, a gente continua. 3s2, agora lá em cima, de cima para baixo, 3p6. Até aí deu 18, 3p6, 18, sobrou 1. 4s1. Joyce, mas o S não é 2? Gente, 2 é o máximo que ele suporta, tá? É como se ele fosse uma caixinha que coubesse só 2 elétrons. Posso colocar menos? Pode, tá? Então, o que que nós fizemos, gente? Pegamos os 19 elétrons que tinha no átomo e distribuímos começando aqui de cima para baixo, um pouquinho aqui no primeiro, né? No S sempre posso colocar o máximo 2, aqui 2, depois de cima para baixo, distribuindo, seguindo a setinha de cima para baixo, até completar os 19 elétrons. Pronto, essa é a distribuição eletrônica do K19, tá? Agora vamos fazer aqui pro Fe26. Agora é um átomo de ferro, né? Que tem 26 prótons e quantos elétrons? Adivinha? Átomo tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, 26 elétrons. Vamos distribuir os 26 elétrons. Sempre vai precisar disso aqui, ó, dessa estrutura aqui, do diagrama, tá? Distribuindo os 26. 1s, o S cabe quanto mesmo? 2. 1s2. Depois, próximo, 2s, opa, se é S, quanto que eu posso deixar aí? 2. Depois, 2s2, de cima para baixo, 2p, opa, se é P, quanto que eu posso colocar aí? 6. Depois, 3s2. A próxima setinha de cima para baixo, 3p6. Depois do 3p6, 4s2. Depois do 4s2, 3d. Ah, para aí, gente, dá um stop aí. Eu empolguei ali, ó, mas eu tenho que distribuir quantos elétrons? 26. Eu deixei 2 aqui, 10, 12, 18, 20.
E naquele D, o máximo que ele suporta é 10, né? Mas eu não posso colocar 10 porque eu só tenho 26 elétrons. Já distribuí 20 para terminar os 26, falta 6. Pronto. E aí, ó, 3D6. Pronto. Essa é a distribuição eletrônica do Fe26, ok? Bom, então distribuir, gente, é ver o número de elétrons que o átomo tem e sair colocando aqui no diagrama, de acordo com o diagrama de Linus Pauling, de cima para baixo, sempre a setinha de cima para baixo, até dar o número desejado, ok? Agora, observação em relação a isso aí. Joyce, o que significa, por exemplo, aqui, ó, 3D6? Gente, o que é esse 3 aí pra gente? O 3, esse número que vem à frente, representa um nível, a camada. Lembra que o átomo parece uma cebolinha? Então, pensa o seguinte, eu estou falando de qual camadinha? Eu tenho o núcleo, o miolinho, tá? Tem o miolinho e tem as camadas, primeira, segunda, terceira. Aqui eu estou falando da terceira camada, esse S é o subnível, ou aqui é o D, né? Subnível, e o número 6 lá em cima é o número de elétrons que eu tenho nesse subnível 3D, tá? Então, eu estou falando da terceira camada e nessa terceira camada, dentro do subnível D, eu tenho 6 elétrons. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que é essa questão aí. Mas olha só, o que mais que eu quero que você saiba? Esse número que vem à frente não é a camada, e aí, vou pegar uma outra caneta aqui. Esse número que vem à frente não representa a camada. Olha só, aqui, número 1. Lembra que o átomo parece uma cebolinha? Na primeira camada, que eu chamo de camada K, que é o nível 1, eu tenho quantos elétrons? Dá uma olhada aí. 2 elétrons. Na segunda camada, gente, cuidado que eu tenho o número 2 aqui e aqui. Aonde tiver número 2 é a camada L. Tá? Dentro da camada L, eu tenho um total de 8 elétrons, tá? Agora, número 3, grandão aqui, ó. Tá vendo que tem aqui, aqui e aqui? O número 3 corresponde, eu já discuti isso aqui com vocês, corresponde à camada M. Dentro do número 3, eu tenho quantos elétrons? 8. E na camada... o nível 4, que corresponde à camada N, eu tenho quantos elétrons? 1, tá? E aí eu acabei de ensinar vocês a fazer duas distribuições. Essa que tem SP é o que eu vou chamar de distribuição por subníveis. O quanto que ficou dentro de cada subnível. E essa aqui, ó, de baixo, eu chamo de distribuição por camadas. Tá? Detalhe que essa distribuição por camadas, ela partiu da onde? Da observação da distribuição por subnível. Sempre que for 1, camada K. Sempre que for 2, tá? Camada L. Sempre que for 3, camada M. E 4, camada N. Ok? Aqui, pessoal, faça a distribuição por camadas aqui da letra B. Bom, como é que vai ficar isso aí? Gente, o 1 não corresponde à camada K, então camada K aí tem quantos elétrons? 2. Olha aqui, ó. O 2 não corresponde à camada L. Camada L aqui tem quantos elétrons no total? Tá? Tem 2 aqui, me dá um total de 8 elétrons, tá? Camada M, que é o nível 3, tem elétron aqui e aqui também tem 8 elétrons. Ai, perdão. Ops. Muita observação aí, pessoal. Camada M, eu vou até colocar aqui, ó, destacar a mão um pouquinho, que é o nível 3, está aqui e lá no final. Perdão, pessoas. Olha aqui, nível 3. Quantos elétrons, vou pegar uma outra cor aí, eu tenho dentro dessa camada? 2, 6, mais 6, correção, apaga. 2 mais 6 dá 8, mais 6, 14 elétrons. Cuidado que tem o nível 3 aqui, aqui e aqui. Falta de atenção da teacher, tá? O nível 3 tem aqui, aqui e lá no final, tá? Agora, o nível 4, que é a camada N, tem 2 elétrons, tá? Então, eu tenho aí, pessoal, a distribuição em cima por subnível,
tá? E embaixo aqui a distribuição por camadas, tá? Espero que vocês espero que vocês entendam, né? Fazer distribuição eletrônica é só seguir esse negocinho à esquerda aí, que é o diagrama de Linus Pauling. Mais um exercício aí, tá? Joyce, mas para fazer a distribuição eletrônica não tem que saber o número de diagrama de Linus Pauling? Tá, e aí? Tem que decorar ele? Tem que aprender a fazer. Vou ensinar vocês agora. Eu gosto de construir assim, ó. Lembra que eu falei que sem pão, quando você está sem pão, dá fome? Imagina levantar cedo e não ter um pão na sua casa para comer. Ai, que fome, né? Então, você vai pensar assim, sem, tá? Depois, na segunda linha, sem pão. Terceira linha, sem pão, dá. Quarta linha, sem pão, dá fome. Olha que legal. Tá? Agora, vamos fazer de trás para frente. Vou falar assim, ó. Sem pão dá fome. Sem pão dá e sem pão. Legal? Observa que eu tentei, né? Ficou meio torto, mas tentei colocar S debaixo de S, P debaixo de P, D debaixo de D e F debaixo de F, tá? Alinhando também tanto verticalmente quanto horizontalmente. Ficou um pouquinho torto, mas você faça mais caprichoso. Na primeira linha é tudo 1. Na segunda linha tudo 2. Terceira linha 3. Na quarta linha, né? Tudo 4. 5, 5, 5. Beleza. Gente, esse é o diagrama de Linus Pauling. Para ficar legal, só falta um detalhe. Aquelas linhas diagonais. Então, primeiro eu vou preencher um S, depois 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 2S, 4, aí tá tudo torto, mas faça melhor que o meu aí no seu papel. 4F, 5D, 6P, 7S. Pronto, aprendemos a construir o diagrama. Lembra que tem que colocar essas linhas diagonais. Dica que eu dou para você, gente, para esse vídeo, pega uma folha, tenta fazer esse diagrama sem ficar olhando no caderno, porque você vai precisar dele decorado, tá? Então, puxa uma folha aí em branco, tenta refazer esse diagrama sem ficar olhando no papel. Você só tem que lembrar da frase, sem pão dá fome. Então, sem pão dá fome. E de trás para frente, ok? Bom, então tá aí o meu diagrama, não muito organizado, né? Mas dá para usar desse jeito aí. Mas vamos lá, gente. Então, faça a distribuição eletrônica desses dois elementos aí. Do K19, tem quantos elétrons aí? 19. E aí, vamos distribuir esses 19 elétrons, tá? 19 vai ficar 1S, lembra que o S cabe quanto? 2. Depois do 1S2, 2S, no S cabe 2. Depois do 2S2, seguindo a setinha de cima para baixo, 2P6. Até agora distribuímos 10. Continua aí. 2P6, depois 3S2, né? O S cabe 2. Depois, terminou a setinha, a outra de cima para baixo, 3P6, e 4S, já foi até agora, 18, no último eu posso deixar incompleto, 1. Posso deixar assim? Não posso colocar 4S2, porque senão eu vou estar inventando elétrons, só tem 19 para distribuir. E aí o último fica incompleto mesmo. Pode isso? Claro que pode, tá? O último pode ficar incompleto. Bom, distribuímos aí os 19 elétrons. A mesma coisa aqui, gente. Vamos distribuir os 26 elétrons aí. Seguindo o diagrama, 1S2, 2S2, 2S2. Já foi 4 até agora, né? 2P6, 3S2, 3P6S2. Cadê o 3S? 3P6, 4S2. Depois do 4S2, terminou essa setinha, começa lá em cima de novo, tá? Agora é o 3D. 3D quanto? Gente, já foi até agora
2 mais 2 mais 6, 10, 12, 18, 20. Para dar 26, aqui eu posso colocar 6, tá? Vou colocar 6 ali. Professora, mas o D cabe 10? Sim, cabe 10, mas posso colocar um valor menor? Pode não, nesse caso deve, tá? Porque eu só tenho 26 elétrons para distribuir. Pronto, gente, essa é a distribuição eletrônica do FE26. É isso que o exercício pediu? Não, ele pediu uma outra coisa. Ele quer que você faça o seguinte, deixa eu colocar uma cor aqui amarela. Determine o número de elétrons na, que é o CV, camada de valência, e o subnível mais energético dos seguintes elementos. Bom, camada de valência, gente, o que é camada de valência? É a camada, a última camada, tá? Ou o nível mais externo. Lembra que eu falei que o átomo parece uma cebolinha? E aí ele tem lá a primeira, a segunda, geralmente a última camada é aquela que a gente descarta, né? Ele não descasca aquela cebolinha lá e joga a última camada fora. Aqui não vamos descartar fora não, mas eu quero que você saiba que a camada de valência é o nível mais externo, ou seja, a última camada do átomo, tá? E lembra que a camada ela não vem representada por números, então observa o seguinte, eu tenho a primeira camada, que é o primeiro nível, tem o segundo nível, onde tem esse número grandão que indica o nível, tá? Tem o terceiro nível, e esta aqui, ó, que é a última, tá vendo o número 4 aqui? Ó, destacar ele aqui para você, tá vendo ele aí? Esse é o último nível, ou seja, ele é a camada de valência. Dentro da camada de valência aqui, eu tenho quantos elétrons? 1. Então, só colocar assim, ó, camada de valência tem 1 elétron. Elétrons são os expoentes aí, beleza? Então, continuando aí. Outra coisa, então camada de valência eu já sei o que é. Deixa eu fazer aqui nessa de baixo aqui. Gente, olha só, preste atenção muito aqui, muita atenção aqui, que isso aqui é quase que um pega. Olha só, eu tenho o nível 1, eu tenho o nível 2, que corresponde à segunda camadinha da cebola, tem nível 3 aqui e aqui, tá? De cá e de cá. E tem o nível 4, ou seja, o nível mais externo, é a quarta camadinha da cebola. O nível 4, gente, ele não é necessariamente o último, tá? E aí aqui, que é o nível 4, que é a quarta camadinha do átomo, está a minha camada de valência. Então, cuidado com a camada de valência, nem sempre é a última. Dentro dessa camada de valência, que é o quarto nível, eu tenho quantos elétrons? Só olhar o expoente aí, ó. Quanto? 2 elétrons, ok? Pronto, camada de valência eu já sei, é o maior nível, então tem que olhar esse número grandão, 1, 2, 3 e 4, opa, o 4 é o maior nível, 1, 2, 3, 3 antes, 3 depois, mas o 4 está aqui, aqui é o maior nível, ou seja, é a camada de valência, beleza? Bom, determine o número de elétrons na camada de valência e o subnível mais energético. Subnível mais energético. Gente, subnível, é isso mesmo. 1S, 2S2, 2P6, 3S, 3P6, 4S1. Qual deles que é mais energético? Gente, quando eu sigo o diagrama aqui, ó, eu sigo uma ordem de energia. Foi isso que o Linus Pauling calculou e fez. E aí lembra que a gente começa distribuindo dos mais pobres para os mais ricos, ou seja, dos menos energéticos para os mais energéticos. Então, se eu fosse falar para vocês em relação à energia, esse aqui, ó, tem pouquinha energia. Esse aqui, mais energia. Esse aqui, mais energia. Esse aqui, mais energia. Se a gente está seguindo esse padrão aqui, esse diagrama de Linus Pauling, o mais energético é sempre o último. O último está cheio de energia, tá? Então, subnível mais energético é sempre o último. Se a gente está seguindo o diagrama de Linus Pauling aqui, ele é sempre o último. Então, pessoal, camada de valência tem 1 elétron e o subnível mais energético é o 4S1, tá? Pronto, respondemos as
duas coisas aqui para a letra A. Para a letra B, qual que é o subnível mais energético? Lembra? Menos energia, mais energia, mais energia, mais energia, muito mais, muito, muito. E o último, muito, muito, muito mais, tá? Então, qual que é o mais energético? Sempre o último, tá? Nesse caso aqui, o subnível, mais energético, não estou nem sabendo escrever mais energético é o 3D6. O último. Facinho, né? Sempre o último, sempre, sempre, sempre o último. Ah, então tranquilo. Ok? O último exercício para a gente brincar. Gente, olha só. Qual o número atômico, né? Lembra que se é um átomo, né? O número atômico, que é o número de prótons, é igual ao número de elétrons, tá? O número atômico, que é o número de prótons, a mesma coisa, é igual ao número de elétrons, tá? Bom, posso perguntar assim, qual o número de elétrons, né? Ou qual o número atômico do elemento que apresenta o subnível mais energético? Mais energético? O que é isso? Acabamos de falar isso. O último a ser preenchido, né? Foi o 5p4. Qual que é o número atômico? Se esse aqui foi o último a ser preenchido, antes dele todos os outros estão preenchidos. Mas antes disso eu preciso do diagrama de Linus Pauling. E aí, vou ficar olhando toda vez? Não, eu já aprendi a construir ele, tá? É assim, ó, 100 pão, 100 pão dá 100 pão dá fome, 100 pão dá, de novo, 100 pão, 100 pão dá fome, correção, 100 pão dá e 100 pão. Pronto. Esse é o meu diagrama de Linus Pauling, tá? Lembrando que eu tenho que preencher usando as setinhas diagonais. Então, preenche primeiro um S, 2S, 2P, 3. Tem que seguir essas setas diagonais, Joyce? Aham, é regra, tá? Ai, ficou muito feio. Apagando essa seta e essa, que ficou feio demais. Então, vamos lá. E desconfigurou. Ah, tá bom. Gente, vamos lá, você já entendeu, né? Então, vamos lá, olha só. Fazendo a distribuição, eu vou fazer a distribuição, gente, até chegar em 5p4. Cadê o 5p4? Aqui, ó, tá? Todos esses vão ter que ser preenchidos, né? De um a um aqui, ó, até, sempre de cima para baixo, até chegar em 5p4, tá? Então, eu vou fazer isso. Antes desse aqui, eu vou distribuir todos. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui, senão vai bugar o seu cérebro. Deleta. Gente, o computador de vez em quando atrapalha o serviço da gente. E eu vou voltar aqui. Uau! Ah, falhou. Aqui. Ctrl C. Como é que facilita a vida da gente? Agora sim. Agora sim, pessoal. Vamos lá fazer o exercício. Então, olha só. O que eu vou fazer, gente? Lembra que eu tenho que chegar no 5p4. Então, eu vou preencher todos esses elementos aqui, ó. Tá? Todos, de cima para baixo, até chegar em 5p4. Então, distribuindo tudo isso aí, né? Que é o último que vai ser preenchido, é o mais energético. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, depois do 2p6, 3s2, 3p6, depois do 3p6, 4s2, depois do 4s2, cima para baixo, 3d10, depois 3d10, 4p2, 5s2, depois do 5s2, 4d10, depois do 4d10,
o 5P, 5P, P o quê, gente? PO4. Pergunta, quantos elétrons foram distribuídos aí? Gente, 2 mais 2 mais 6, 10, 12, 18, 20, 32, 34. Ops, correção, gente. A professora fazendo coisa errada. O P é 6. Gente, então, de novo, nossa soma aí. O P é 6, tá, pessoas? Então, aqui, 10, 20, 30, 38, 38, 48, 48, 52 elétrons foram distribuídos. Gente, se foram distribuídos 52 elétrons, qual que é o número atômico do elemento, ou o número de prótons, que é a mesma coisa? 52 é um átomo, né? A mesma quantidade que tem de elétrons, tem de prótons, ou de número atômico. Então, quando ele falar o subnível energético é tal subnível, né? O subnível energético é o último que foi preenchido. Então, eu vou preencher todos os outros anteriores a ele, até chegar nele. E aí, pela somatória dos expoentes, eu sei o número atômico, tá? Espero que vocês tenham entendido. Desculpa aí o garrancho ou a letra aí. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Pode me procurar, tá? Tem pouca gente me procurando. Eu estou ansiosa pelas dúvidas de vocês, tá? Fico à disposição. Beijo no coração. Até mais.